Salve, salve nação, vídeo top! Separei pra vocês aqui um corte da imprensa exaltando o melhor 10 do Brasil, Arrascaeta. E ninguém para esse uruguai no Brasileirão. Já são 3 gols em 3 jogos, galera. O cara tá jogando muito. Bem, quero pedir pra você que é rubro-negro, inscreva-se no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. O like é garantido, né? O vídeo é bom, like, você já deixou o like aí. Ah, tenho certeza. Vamos lá pro vídeo, as imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como crédito, simbora. Bom, o Arrascaeta no Campeonato Brasileiro. Em 2 jogos ele tem 3 gols, minutos dele da participação em um gol de 51 minutos, 4 finalizações, 9 ações na área rival e a média no bola de prata de 7,90. Ele é o líder da competição nos gols, artilheiro. E também na nota do Bola de Prata. André Fury, é claro que todo mundo sabe da qualidade do Arrascaeta, mas a qualidade em 2025, quando as pessoas começam a imaginar e a gente começa a comentar porque ele fica fora por alguma questão física, mas ele volta de lesão e volta desse jeito, dá esperança para o torcedor de que sim, vai ser um grande ano do Arrascaeta também. Dá. Ele parece estar num momento ótimo do ponto de vista do seu corpo, né? A parte física, tudo se alinhando para que ele possa entregar o máximo do que ele tem, né? E como disse o treinador dele, o Felipe Luiz, ele é muito diferente, né? Ele é muito superior tecnicamente, a inteligência dele para jogar futebol é fora do normal, não é uma coisa que a gente encontra aí em muitos times, né? O futebol brasileiro tem muita gente boa, muita gente do meio de campo para frente também, que sabe fazer os seus times rodarem. Tem leitura, tem passe, tem gol, tem aquilo que os argentinos gostam de chamar de hierarquia dentro do campo. Você percebe quando a bola passa pelos pés dele que a coisa é diferente. E é essa característica, essa virtude difícil de descrever, que é um jogador que tem um outro trato, um refinamento para jogar bola, é uma outra camada, está acima, né? E as pessoas às vezes usam esse tipo de diferença que jogadores como ele são capazes de fazer, mas que não acontece necessariamente em outras situações. Então utilizam argumentos, ou o que acham ser argumentos, contra ele, né? Na seleção uruguaia ele não joga. Mas por que só no Flamengo, em toda a carreira dele, ele tem... Porque esse tipo de opinião tem a tendência ou a intenção de dizer que aqui no Brasil é fácil jogar. E há muito tempo não é assim. Os espaços são curtos, em jogos de equipes do mesmo nível há pouco tempo para pensar, e o De Arrascaeta é um jogador que está acima dessa coisa toda. Os anos vão passando e ele continua capaz de ser decisivo como ele foi. Então, eu nem acho necessariamente que a atuação dele no jogo de ontem contra o Grêmio seja um carimbo de esse é um craque e tal, porque o que ele fez contra o Grêmio é o normal, é a linha normal da capacidade do De Arrascaeta como jogador de futebol. Só que a normalidade dele é muito, muito atraente, porque é mais do que a enorme maioria é capaz de fazer até nas suas melhores jornadas. Como diria Pascoal, normal. Mas assim, o Arrascaeta ele é muito diferente mesmo, Zupac. E quando parece que a questão física vai sobressair a essa diferença que ele entrega como jogador, ele vai e volta, passa um tempinho, se trata e ele volta e consegue mostrar nesse início de temporada toda a qualidade que ele tem como jogador. O Flamengo sentiu muito nas últimas temporadas não poder contar com o Arrascaeta no seu nível máximo por mais tempo, né? Porque a gente vê o que ele é capaz de fazer quando ele atinge esse nível máximo. A atuação de ontem foi maravilhosa. E a atuação de ontem era um adversário do jeito que um cara como o Arrascaeta gosta de enfrentar para castigar. Porque o Felipe, na escalação ontem, o atacante que ele opta para fazer dupla, né, quase uma dupla, na verdade, com bola não era uma dupla, com o Bruno Henrique, que foi o Michael. E o Michael joga muito aberto pelo lado. Então, entre o Michael, bem aberto pelo lado, e o Bruno, um pouco mais centralizado, tinha um espaço para um segundo atacante entrar.
E o Grêmio é um time que permite muito. O Grêmio do Gustavo Quinteiros é um time que tem dificuldade de se compactar defensivamente. E o Arrascaeta aproveitou o espaço que o seu ataque gerou e o espaço que o seu adversário concedeu para castigar o jogo. Então, assim, você vê que os 2 gols, ele ataca aquele espaço, que é o lado esquerdo, não a ponta, né? O lado esquerdo da área, assim, entre a meia-lua e a ponta esquerda da área. E ele foi decisivo, foi crucial, foi fatal nos 2 lances com muita habilidade. Então foi uma grande atuação, o Flamengo voltou a jogar bem, o Flamengo decepcionou muito na derrota por Central Córdoba no meio de semana pela Libertadores, mas pelo Campeonato Brasileiro havia jogado bem contra o Vitória, apesar da vitória magra. Ontem o Flamengo, assim, atropelou o Grêmio, foi uma vitória muito consistente e um bom começo de campeonato. O Flamengo fez 3 bons jogos no campeonato, empatou com o Inter num bom jogo, venceu apertado o Vitória num bom jogo e venceu tranquilamente o Grêmio num bom jogo. Se na Libertadores o Flamengo começou jogando bem menos do que vinha jogando, no Campeonato Brasileiro é o Flamengo que a gente esperava ver até aqui em 3 rodadas. Ô André, vou na 2 em 1, faz tempo que eu não faço duas perguntas em uma. Sobre o Flamengo, assim, é o Flamengo que ontem mostrou que, no meio da semana, a Conmebol Libertadores foi só aquele errinho de percurso também, não entrou com todo o time titular, e isso fica para trás rapidamente, e está pronto mesmo para brigar para ser esse time que vai estar muito à frente dos outros no Campeonato Brasileiro. E olhando para o Grêmio, inclusive torcida organizada do Grêmio já pedindo a saída do Quinteiros, não só a torcida organizada, os outros torcedores também vaiando demais o time. É um Grêmio que precisa ter muito cuidado nesse Campeonato Brasileiro e precisa olhar para o Quinteiros, que não consegue fazer nada, não consegue evoluir com esse time do Grêmio. Começando pelo fim, o Grêmio precisa olhar com cuidado desde já para o Campeonato Brasileiro, sim. É indiscutível isso, assim como o Santos também. E aí tem uma questão curiosa, né? No final do ano passado ali, quando os clubes procuravam treinadores, havia poucos clubes sem técnico, né? O Santos não tinha, o Grêmio não tinha, o Botafogo ainda não tinha. E esses treinadores, eles foram passando aí como, né, oportunidades. Então, era o Quinteiros, era o Luiz Castro e o Caixinha. O Grêmio esteve próximo do Caixinha, o Santos esteve próximo do Quinteiro. Um foi para o Grêmio, o outro foi para o Santos e agora um já está de volta ao mercado de trabalho, que é o Caixinha hoje. E as pessoas em Porto Alegre, né, os tricolores em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no Brasil, não estão satisfeitos com o trabalho da comissão técnica atual, depois do Campeonato Estadual, que não foi bem também. E agora, esse início de Brasileirão aumenta a pressão e as coisas funcionam assim no Brasil, com pouco tempo, com um mínimo suporte, ganha, tá ótimo, perde, você vai para a rua em pouco tempo. Com relação ao Flamengo, eu só consigo atribuir o desempenho do Flamengo na Libertadores no meio da semana passada a uma mobilização mal feita, que a comissão técnica indiretamente acaba alimentando, porque o futebol é assim. Então você tira 3 titulares, você automaticamente está dizendo para os jogadores, olha, aqui a gente consegue, trabalhando aos 65%, fazer o que é necessário. E ninguém diz isso. E ninguém tira jogadores de uma partida como essa com esse objetivo. É óbvio que não. Você tira porque tem gente que está muito desgastada, você tira porque é preciso descansar. Você tira também, eu acho, porque você entende que dá para tirar. E essa mensagem, os jogadores no Brasil ainda têm dificuldade de captar da seguinte maneira. Então vamos aproveitar essa oportunidade aqui e trabalhar ao máximo dos máximos, porque sem isso a oportunidade pode escapar, né? Então, os times na Europa rodam muito, titulares entram, saem, e ainda assim, você percebe equipes que não estão mobilizadas para uma determinada partida. Não se trata de querer mais ou querer menos, aquela coisa dramática, queremos raça, tem que dar o sangue, nada disso, porque não se pede raça a times que jogam bem, só para times que jogam mal. O Flamengo falhou na mobilização. Não estou aqui para dizer fazia sentido poupar nesse jogo ou não fazia, porque a programação de jogos de uma comissão técnica como a do Flamengo, ela é feita da maneira mais competente possível e querendo acertar todas as vezes. Mas as coisas não deram certo. Eu acho que o time respondeu mal ao trabalho de mobilização
para jogar contra um adversário tecnicamente inferior, em casa, com um bom público, e isso foi uma partida decepcionante, foi uma noite frustrante do Flamengo. E aí, logo na oportunidade seguinte, porque o futebol tem isso, ainda bem, tem sempre uma oportunidade por vir, o Flamengo respondeu de uma maneira a deixar bem claro aqui no futebol brasileiro e no Campeonato Brasileiro o que ele é capaz de fazer. Então é o que o Gustavo disse, na Libertadores o Flamengo não teve um papel até agora à altura do que se espera, ganhou fora de casa jogando não muito bem, perdeu em casa, o que não tem como entender, pelo menos eu não consigo entender, a não ser por essa questão de mobilização, mas o Campeonato Brasileiro é um time que está fazendo exatamente aquilo que a gente achava que ia fazer. Só para fechar sobre o Grêmio, claro, rapidinho, de fato as coisas não vêm bem, o Grêmio é um clube hoje que tem pouco dinheiro para investir, consequência é um elenco com mais limitações, consequência o Gustavo Quinteiros com dificuldade de colocar o padrão. Hoje é segunda-feira, você sabe o que tem sábado? Sábado tem não, Grenal. Né? Então, esta semana, ela é decisiva para o Gustavo Quinteiros. Sábado me parece um deadline para ele. Ou as coisas mudam, ou na fase que o Grêmio está, se não vencer, se perder mais um Grenal, aí vai ser praticamente insustentável, até pela maneira que as coisas funcionam no Rio Grande. Até porque, assim, imagina você entrar em um Grenal sabendo que você tem a obrigação de vencer. Pois é. Isso também é muito pesado. Essa é uma E eu acho que decisiva. não existe uma outra... Apesar da diretoria falar que vai continuar com o Quinteiros, que o trabalho está no começo... Tem que falar. Tem que falar, mas assim, com todo respeito ao Quinteiros, o trabalho não anda. É um trabalho Você com não dificuldade. enxerga um trabalho. O Grêmio hoje, em comparação não só com o Inter, mas com outros grandes, é um clube e um time, um elenco com mais limitações, mas é um treinador que até aqui não encontrou o padrão para a equipe. Não mesmo. E esta semana ela me parece decisiva para a sequência ou não do técnico argentino, que é o atual campeão argentino, né, com o Vélez. Pois é, fez um grande trabalho com o Vélez, mas com o Grêmio não está conseguindo. Bom, vamos seguir o Sport Center. Tá aí, galera, mais um corte bacana, cara. A imprensa falando aí do nosso Mengão falou, eu trago aqui pra vocês. Esse vídeo aqui é de ontem à noite, né? Só que eu não tinha conseguido ainda encaixar um tempinho pra gravar e colocar aqui no nosso canal 2, no Marcos Fla. Você está inscrito aqui no canal 2? Seja bem-vindo. Isso vai ajudar bastante a gente, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Tendo mais cortes da imprensa, eu trago aqui para vocês. Falou do Mengão, tá na mão. Meus amigos. Arrascaeta muito elogiado, né, cara? O melhor 10 do Brasil. O Flamengo, líder do Brasileirão, joga amanhã à noite contra o Juventude. O jogo será às 9h30 da noite no Maracanã. E o Flamengo é favoritaço, galera. Temos que ganhar para continuar na liderança do Brasileirão. E, se possível, golear. 2, 3, 4 gols, né? É isso aí. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.